O que Jesus nos mandou pregar é uma pergunta com uma reflexão, porque de fato, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, especificamente no segundo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, Jesus Cristo claro foi quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja que Jesus ele é muito enfático quando exclusiviza a mensagem do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é esse Evangelho? Por que Jesus Cristo fez este pedido ao colegiado de discípulos dele? Porque realmente o Evangelho ele carrega em sua essência, em seu conteúdo, a imagem, a história, o ministério e a missão de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisa se apresentar como o Salvador, o Senhor, mas, a priori, o Salvador da humanidade. É impossível pregarmos outro tipo de mensagem e embutirmos Jesus. É necessário pregarmos o Evangelho. É impossível pregarmos Jesus sem citar o Evangelho. É impossível pregarmos o Evangelho sem citarmos Jesus. Ambos estão amalgamados, unidos, vinculados em uma afinidade orquestrada pelo próprio Espírito Santo de Deus no afã de integrar o maior número de vidas ao reino de Deus. O que percebo, vejo de forma clara, patente, notória, no presente momento, diga-se de passagem, em muitos púlpitos das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, é a ausência da exposição deste genuíno e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Há muitas filosofias vãs, há muitas mensagens carregadas de um mecanismo profundamente sincrético, humanista, por meio da confissão positiva, teologia da prosperidade e tantas outras habilidades humanas fora do eixo da teologia bíblica e cristocêntrica. Foi muito simples o que Jesus nos pediu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Simplesmente o Evangelho. As boas novas, as boas notícias. Pregai o ministério de Jesus. Pregai os milagres de Jesus. Eu vejo este vácuo nos púlpitos do Brasil. Estamos deixando muito a desejar na pregação real, verdadeira e genuína do Evangelho de Jesus. Estamos embutindo corpos estranhos e mensagens humanas, antropocêntricas, sem vida, sem missão, sem propósito, sem graça, sem unção e sem resultados espirituais. Porque os resultados da propagação do Evangelho são vidas se entregando, aceitando a Jesus. Há muita gente aceitando. Que tipo de proposta? Há muita gente se rendendo a algumas mensagens e eu pergunto, eles foram convencidos a crer em quê? A acreditar em quê? A viver que tipo de evangelho? Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta o homem em relação ao seu pecado. Então está faltando este confronto, esta mensagem exortativa, mas flexível, esta mensagem forte, mas uma mensagem que amolece o coração e convence o homem de que ele não pode viver em função do pecado. Este é verdadeiramente o Evangelho. É aquele Evangelho que o apóstolo Paulo exprime com clara evidência em sua carta à igreja em Roma, capítulo 1, o verso
16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vivamos este Evangelho. Voltemos a pregar o verdadeiro Evangelho. É esta a minha mensagem neste dia aos pregadores, aos amados irmãos, à Igreja de Cristo. Propaguemos o Evangelho. Jesus está às portas e precisamos cumprir o ide do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja constante na vida de todos. Um forte abraço.